Olá, boa noite! Instaladas novas comissões especiais. Uma delas debate a alteração da Lei Orgânica Municipal. Então hoje nós vamos fazer um resgate histórico para sim trazer o direito dessas pessoas terem o seu culto religioso de forma particular e também que acabem ou que a gente consiga construir a diminuição do racismo na nossa cidade. E o outro grupo vai debater a saúde pública. E agora, tendo essa experiência e também conhecendo o meio e as pessoas, nós vamos ter muito mais força para colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos que é necessário. Frente Parlamentar da Primeira Infância discute situação das crianças migrantes. Porque a criança ela cresce rapidamente, né? E muitas vezes ou nós conquistamos ela no sentido de políticas públicas ou talvez nós perdemos elas. Nós não queremos perdê-las, né? Queremos estar junto com ela para que ela seja o amanhã um cidadão que possa ser colaborativo e transformador com a sociedade, né? 3 matérias de autoria do vereador Diego Milani foram aprovadas em plenária da última segunda-feira. E também foi aprovado o projeto que regulamenta atendimento de usuários por empresas de energia e água na cidade. Apenas fizemos esse projeto de lei para ter respeito, para atender a nossa população adequadamente, rápido, que no máximo seja 30 minutos. A partir de agora, no canal da comunidade. Na última segunda-feira, os vereadores realizaram a reunião de instalação oficial de 2 novas comissões especiais que devem integrar o calendário da casa. Na oportunidade, os vereadores decidiram pelo presidente, vice-presidente e relatores de cada uma das comissões. A Comissão de Alteração da Lei Orgânica Municipal vai ser presidida pelo vereador Gilmar Fuga Júnior, autor do projeto de lei que deu início ao debate. O parlamentar protocolou um projeto que tem por objetivo proibir que pessoas que foram condenadas por crimes de intolerância religiosa ou racismo possam assumir cargos públicos. Para Fuga, há um entendimento de que alguém que não é capaz de respeitar a todos não pode pensar uma política para todos. Se nós olharmos o Brasil como um todo, nós somos uma miscigenação de vários campos e de vários lugares do mundo. E cultuar a sua fé, ela é algo particular de cada um e nós temos que preservar isso. Então hoje, nós com essa proposta de lei, onde as pessoas que têm condenação por intolerância religiosa e também por racismo não poderem assumir cargos públicos no município de Passo Fundo, nada mais é que a busca de uma justiça por grupos sociais que muitas vezes não são reconhecidos, que muitas vezes não têm voz no parlamento municipal, estadual ou até na Câmara Federal para lutar pelos seus direitos. Então hoje nós vamos fazer um resgate histórico para sim trazer o direito dessas pessoas terem o seu culto religioso de forma particular e também que acabem ou que a gente consiga construir a diminuição do racismo na nossa cidade. O vereador adianta também que a ideia da comissão é ouvir representantes de diferentes religiões para que a política seja construída de forma homogênea. A partir de agora nós vamos chamar as representatividades dos movimentos negros, dos movimentos de religiosidades e não só a religiosidade de matriz africana, mas também espíritas kardecistas, católicos, protestantes e todas as outras manifestações de fé as quais se sintam à vontade para discutir um mundo uma cidade mais inclusiva e sem preconceito. Posterior a nós reunirmos e ouvirmos as duas temáticas, que é a questão do racismo e depois da questão da intolerância religiosa, nós vamos fazer um relatório e apresentar no Parlamento Municipal esse relatório e também a proposta fidedigna para aprovação na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Já a segunda comissão instalada no dia foi sobre saúde pública. Presidida pela vereadora Ada Munareto, a atual comissão é uma continuidade do trabalho iniciado na legislatura passada. O objetivo é debater os problemas da saúde de Passo Fundo e viabilizar as soluções para que eles sejam resolvidos.
nós precisamos não somente falar na municipalização da saúde, nós precisamos viabilizar a municipalização. Nós não precisamos somente falar em prontuário eletrônico, nós precisamos que o prontuário eletrônico comece a funcionar no município de Passo Fundo. A construção da UPA, ela precisa deixar de ser um sonho, ela precisa acontecer no município de Passo Fundo. E agora, com essa nova legislatura, com maior experiência, porque antes nós tínhamos experiência no voluntariado, mas não na legislação. E agora, tendo essa experiência e também conhecendo o meio e as pessoas, nós vamos ter muito mais força para colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos que é necessário. Mesmo com o cronograma de trabalho ainda a ser definido, a presidente da comissão já adiantou que o ex-ministro da Saúde, Osmar Terra, será o primeiro convidado a participar dos trabalhos da comissão. Olha, uma das coisas que eu posso adiantar para vocês e que confirmei com ele esse final de semana, quando falamos que iríamos hoje implementar a Comissão de Saúde, é com o nosso ex-ministro Osmar Terra, que virá para Passo Fundo para fazer uma audiência pública para falar sobre a saúde pública. Ele que conseguiu implementar no município de Santa Rosa várias UPAs, a municipalização da saúde, e Santa Rosa é uma cidade bem menor do que Passo Fundo, com muito menos demandas, no entanto, recebe muitos valores a mais do que Passo Fundo do Ministério da Saúde. Então, nós precisamos falar sobre isso, e esse é com certeza um dos temas que nós vamos ter aqui no nosso cronograma. 3 projetos de lei de autoria do vereador Diego Milani foram aprovados na última segunda-feira. Confira na reportagem o que trata cada um deles. Entre os requisitos para o uso de fontes de águas naturais estão análise em laboratório para confirmar se é própria para o consumo humano. O proprietário também deverá apresentar laudo ou certificado de potabilidade, além de laudos anuais atualizados sobre a situação físico-química e microbiológica da água. Outro projeto de lei aprovado visa proibir a execução de músicas impróprias em escolas públicas municipais, escolas privadas e eventos destinados a crianças e adolescentes em Passo Fundo. Segundo a proposição, fica proibida a execução de músicas que contenham em suas letras referências à violência, apologia às drogas, discriminação, pornografia ou qualquer outro conteúdo que incite à prática de atos ilícitos. O texto também aponta que não poderão ser executadas composições que, em seu conteúdo, atentem contra a integridade moral, sexual e ao núcleo protetivo da defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. O projeto de lei destaca que a fiscalização ficará a cargo do Conselho Tutelar ou da Secretaria Municipal de Educação, ou ainda através de órgão designado pelo Poder Executivo. O terceiro projeto aprovado dispõe sobre a proibição do constrangimento ou embaraço a vigilantes no exercício de sua profissão em Passo Fundo. Segundo a proposta, fica proibido o constrangimento por meio de palavras, intimidação, ofensas, ameaças, comportamentos ou gestos, sob pena de infração administrativa ao indivíduo sem prejuízo de crime de qualquer natureza que possa ser imputado. O PL assevera que o cometimento de qualquer uma das condutas descritas na lei será passível de multa, no valor entre R$1.000 e R$10.000. Agora o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e em seguida retorna com outras informações do Parlamento Municipal. O que é segurança? Para a Ana, é cuidar da casa vendo a alegria dos seus filhos. Para o Vitor, receber o abraço depois de um dia produtivo no trabalho. Para a Karen, abrir um sorriso para receber seus clientes. Para o Renato, a Janessa, o Leandro e o Emerson. Segurança está muito além de reduzir a violência e a criminalidade. O propósito maior da segurança é servir as pessoas, protegendo, valorizando a vida e a liberdade.
A todos os servidores da segurança, nosso muito obrigado. Comunidade Segura, Cidade Feliz. Realização CDL, Concepro e Prefeitura de Passo Fundo. Apoio entidades empresariais. Garantir a oferta de água em quantidade e qualidade, regular serviços de saneamento básico e aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos são alguns dos objetivos do Pacto pela Governança da Água, promovido pelo governo federal. O pacto foi elaborado para gerar fortalecimento, sinergia e integração das ações estratégicas na gestão das águas da União e dos estados. Ao longo de 2023, os 26 estados e o Distrito Federal aderiram à iniciativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, vinculada ao MDR. Mas agora que os estados já aderiram, o que vai acontecer? A ANA vai realizar oficinas com gestores estaduais para definir temas e iniciativas prioritárias e, então, montar um plano de ações para que o andamento dos trabalhos possa ser acompanhado, fiscalizado e executado da maneira mais eficaz. É o governo federal reconstruindo e unindo o Brasil. A Frente Parlamentar da Primeira Infância realizou um novo encontro. Desta vez, o grupo refletiu sobre a realidade das famílias e crianças migrantes que vivem aqui no município. Vamos conferir. Um tema que precisa ser enfrentado com urgência e sensibilidade foi o que destacou o presidente do grupo, vereador João Pedro Nunes. A Frente da Primeira Infância ela traz muita sensibilidade, né? E também nos traz preocupações, né? O que nós precisamos fazer urgentemente, porque a criança ela cresce rapidamente, né? E muitas vezes ou nós conquistamos ela no sentido de políticas públicas ou talvez nós perdemos elas. Nós não queremos perdê-las, né? Queremos estar junto com ela para que ela seja o amanhã um cidadão que possa ser colaborativo e transformador com a sociedade, né? Hoje o tema da reunião da primeira infância foi o tema da imigração, porque nós hoje vimos dados da universidade e que quero cumprimentar a universidade por esse trabalho e que precisa muito de apoio nosso, né? De que muitas crianças vêm de outros países e que estão sendo acolhidas em nossa cidade, que muitas crianças fizeram a travessia de rios, né, matas e saíram dos seus países pela violência da guerra e pela violência de adultos que pensaram a guerra e não pensaram nas crianças, né, e abandonaram. E que essas crianças, quando se fala de algo que elas precisam mais, elas que falam de que passaram muita fome nos seus países, né, principalmente a falta da comida, né, do dia a dia. E que bom que Passo Fundo está dando esta acolhida, mas nós precisamos ir mais à frente. Acolher, apoiar, estar junto e fazer com que esta criança seja integrada junto com as nossas crianças, né? E este acolhimento nós temos que tratar de uma forma pedagógica. A professora Adriana Braganholo compartilhou experiências e desafios do trabalho do Balcão do Migrante, coordenado pela UPF. Ela ainda falou sobre a importância de acolher todas as crianças, independente da sua origem. Nós consideramos que é muito importante pensar numa concepção de infância sempre no plural, né? Considerando todas as infâncias e, nesse caso, as nossas infâncias de Passo Fundo. Então, a ideia é de pensar uma cidade acolhedora para todas as crianças, construir, né, elementos dentro dessa cidade com a participação das crianças, na medida do possível, criando metodologias, mas principalmente pensando nos direitos das crianças. E hoje, em especial nesse momento, a discussão é esse acolhimento
e esse olhar à criança migrante que está aqui por circunstâncias de uma sociedade, de um mundo, né? Mas que ela tem direito a estar em Passo Fundo e todo um processo que envolve a sua linguagem, que envolve o entendimento desse lugar, a organização de tempos e de espaços que as acolhem. A secretária de Cidadania e Assistência Social comentou quais são as ações que o Executivo Municipal realiza para aprimorar o sistema de garantia de direitos da primeira infância. A gente vem num trabalho já há algum tempo, desde 2023, então, através de um processo, de um seminário, uma discussão coletiva que foi realizada no município, a pedido até, inclusive, do prefeito, né? Nós fizemos um seminário e, a partir disso, foi construída uma carta de intenções do município e, posterior a isso, Passo Fundo aderiu ao Pacto Nacional pela Primeira Infância. Então, o prefeito fez um decreto e instituiu um comitê intersetorial para que houvesse uma discussão, diagnóstico e a construção do Plano Municipal pela Primeira Infância. É extremamente importante essa participação da Câmara, essa discussão dessa frente parlamentar, trazendo dados, informações, percepções, as impressões de cada setor, de cada instituição, de cada entidade, de cada ator dessa rede, do sistema de garantia de direitos, da rede que trabalha também na execução das políticas públicas. Então eu vejo isso com muito otimismo no sentido de nós olharmos verdadeiramente para a primeira infância, que seria do 0 aos 6 anos, que é onde se formam, né, a maior parte das conexões cerebrais da criança e o desenvolvimento que vai culminar no desenvolvimento humano. Então são os primeiros passos da criança que são muito importantes na vida do sujeito e que precisam ser verdadeiramente olhados. Foi aprovado na sessão plenária desta última quarta-feira um projeto de lei que dispõe sobre o atendimento de usuários em unidades de atendimento das empresas que prestam serviços de energia elétrica e água potável aqui em Passo Fundo. O autor da iniciativa é o vereador Renato Tchecker. O texto estipula o tempo máximo de espera de 20 minutos em dias úteis e 30 minutos em dias úteis precedentes ou posteriores a feriados. Tchequinho destaca a preocupação quanto ao tempo limite de demora no atendimento aos usuários. Este projeto foi muito importante, que foi aprovado na tarde de hoje aqui no nosso plenário. Projeto que realmente regulamenta, coloca um tempo de atendimento para essas empresas que prestam serviço. Tanto a RGE como a Corsan, que é a nova EGE agora. Esses últimos anos aí teve muito abuso de atendimento por parte dessas empresas, oferecendo mau atendimento para a nossa população. Né? Mulheres, homens, idosos, né? Idosos ficando até 2 horas para serem atendidos. Isso é um abuso, né? A gente sabe que as contas de luz e água não é nem um pouquinho barato perante o que o nosso povo paga na nossa cidade. Então o mínimo que quando dá algum problema, né, as pessoas vão lá para reclamar, então o mínimo é dar um atendimento rápido para a comunidade de Passo Fundo. Então o projeto fala em 20 minutos, em dias úteis, né, e 30 minutos quando tem um feriado, antes e depois do feriado, no máximo 30 minutos. Também existe uma multa se isso acontecer, né, ultrapassar os 30 minutos, tem multa para multar essas empresas, mas o critério, o objetivo desse vereador aqui não é multar ninguém. A gente apenas fizemos esse projeto de lei para ter respeito, para atender a nossa população adequadamente, rápido, que no máximo seja 30 minutos. Então o projeto foi aprovado por esta casa aqui por unanimidade e o que eu peço para as empresas que elas ofereçam o melhor atendimento para a nossa comunidade de Passo Fundo. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.